Olá, amigos do YouTube, gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. Alienígenas. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? Será que deixaram pistas, algumas ocultas e outras bem visíveis? Será que podemos encontrar evidências? Grandes máquinas cortam rochas sólidas. Blocos de pedra que pesam muitas toneladas são transportados. Aviões modernos carregam milhões de pessoas todos os dias. E ônibus espaciais enviam os seres humanos ao espaço. Lançamento realizado com sucesso. E apesar de ela ter praticamente passado voando, ainda temos uma grande dúvida. Por que a humanidade avista tantos objetos misteriosos no céu durante milhares de anos? Esses são exemplos da tecnologia moderna, mas existirão evidências de que essas incríveis realizações ocorriam milhares de anos atrás? É preciso questionar se falta uma parte na história. Os homens da antiguidade poderiam ter conhecimentos além de nosso tempo? Como teriam chegado a eles? Eu acho que as pessoas na antiguidade foram visitadas por seres que não vinham da Terra e que lhes deram tecnologias científicas. Torna-se cada vez mais evidente que a resposta para será que alienígenas visitaram nosso passado possa ser um sonoro sim. Há décadas, cientistas procuram provas irrefutáveis da existência de extraterrestres. Mas onde haveria vida alienígena? E qual seria a sua aparência? A possibilidade de vida lá fora, bem como suas formas, é muito vasta. São várias opções e possibilidades quando falamos sobre o que é um extraterrestre. Se encontrássemos uma civilização mais avançada, ou talvez até menos avançada que a nossa, como deveríamos agir? E como uma civilização alienígena reagiria? Junte-se a nós para investigar se estamos próximos do primeiro contato. Estas são questões éticas com as quais devemos estar prontos para lidar. O governo tem que pensar nessas coisas antes que aconteçam. Um evento global pode expor a verdade antes do que julgávamos possível. De tempos em tempos eles aterrissam e simplesmente capturam homens bonitos e às vezes mulheres bonitas. Eles os capturam e os levam embora. E daí você tem um filho, e o filho tem parte do sangue do extraterrestre. É uma preparação para algo que vai acontecer no futuro. E todas essas abduções são um meio de preparar a humanidade para esse grande evento. Os avistamentos de OVNIs estão crescendo assustadoramente em todo o mundo. Alguns especialistas acreditam que, num futuro não tão distante, pode chegar o dia em que os alienígenas irão decidir sair das sombras e invadir o planeta Terra. Uma prova irrefutável da existência de vida alienígena seria a maior descoberta científica de todos os tempos. As implicações seriam profundas e abalariam várias partes diferentes da cultura humana. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Estado de Washington, 24 de junho de 1947. O piloto particular, Kenneth Arnold, está em um voo solo perto do Monte Rainier. Quando se aproxima da montanha, subitamente ele vê um grupo de 9 objetos prateados discoidais. Enquanto ele contornava a montanha, de repente ele avistou um esquadrão de objetos de aparência estranha. Ele não conseguiu identificar o que eram. Eles voavam a velocidades incríveis e executavam manobras que praticamente matariam qualquer piloto numa aeronave normal. Segundo o relato, eles cruzavam o céu como um tipo de disco ou prato. E foi assim que o termo disco voador
Surgiu na imprensa local. Ele veio da descrição do Kenneth Arnold. O relato de Arnold se tornou uma sensação internacional. E sua experiência encorajou outros a revelarem seus próprios encontros inexplicáveis. Em apenas alguns meses, centenas de avistamentos se disseminaram em todo o país. Se analisarmos o ano de 1947, as estatísticas indicam que houve pelo menos 800 ligações para polícia e aeroportos em que diziam estar vendo alguma coisa no céu que não sabiam o que era. Ufólogos podem dizer que a era moderna dos OVNIs começou em 1947. Mas os discos voadores estão por aqui desde o início dos tempos. Por exemplo, no século IX, havia OVNIs sobrevoando a Inglaterra. Os romanos viram OVNIs. Qual foi a primeira grande descrição de um OVNI? A primeira delas está na Bíblia. Segundo a Bíblia hebraica, um sacerdote chamado Ezequiel recebeu um misterioso visitante vindo do céu. Ezequiel estava perto do rio Cabur e um grande redemoinho veio na sua direção. Ele o descreveu como um fogo que se desdobrava, e do fogo emanava a cor âmbar, cujo termo em hebraico significa espectro polido de metal, sugerindo que ele era metálico e girava. Então ele pousou na frente dele e, de repente, de dentro do redemoinho, saíram 4 criaturas. Ezequiel relatou que a parte externa da roda não girava, mas o interior da roda sim. Ou seja, ele descreveu os motores. Nada disso precisava ser algo mágico. Talvez fosse só uma tecnologia. Até agora, o avistamento mais famoso de um disco voador ocorreu em 8 de julho de 1947, quando o próprio exército americano anunciou que um deles caiu nos arredores de Roswell, Novo México. Em 8 e 9 de julho, uma manchete dizia: Exército captura disco voador fora de Roswell. Como o jornal soube dessa história? Walter Haut. Na época, ele era o porta-voz oficial da base aérea de Roswell, que deu o furo para o jornal. Dias depois, o exército desmentiu a história e sugeriu que o disco voador tinha uma origem terrena. A história inicial era que o exército recolheu um desses discos voadores. Mas no dia seguinte, muitos outros jornais de peso publicaram artigos dizendo que foi tudo um erro e que era apenas um balão meteorológico. Um disco voador realmente caiu nos arredores de Roswell, Novo México? Dizem que sim. E como prova, eles citam um arquivo intrigante divulgado pelo FBI em 2011. O documento contém uma instrução de 1950, dada pelo diretor do FBI, J. Edgar Hoover, sobre 3 discos voadores que foram recolhidos no Novo México. Então, o que de fato aconteceu em Roswell? Era uma nave extraterrestre? É uma ideia fantástica, mas é possível. Quem eram? Por que eles vieram? Que pistas deixaram? Aonde foram? Irão retornar? Evidências. Saqqara, Egito, a cerca de 32 quilômetros ao sul do Cairo, abriga a famosa pirâmide de degraus do faraó Djoser. Com mais de 4.000 anos, ela é a mais antiga das 97 pirâmides do Egito. Saqqara também é famosa por ser o mais antigo cemitério do Egito, sendo chamada de Cidade dos Mortos. Foi aqui, em 1891, que arqueólogos franceses descobriram um túmulo antigo com os restos de Paddy Imen, um oficial do século III a.C. Entre os vários itens encontrados estava um pequeno modelo de madeira que parecia ser um pássaro, ao lado de um papiro com a inscrição "Eu quero voar". O objeto foi enviado ao Museu do Cairo, onde as autoridades o colocaram junto a outras estatuetas de pássaros.
O modelo passou despercebido até 1969, quando o egiptólogo Dr. Kálio Messia examinava a coleção e notou algo diferente no pássaro de Saqqara. É interessante porque, por um lado, claramente, ele se parece com um pássaro, porque tem olhos e tem o bico típico de um pássaro. Por outro lado, as asas realmente não são de pássaros. No meio da parte traseira, vemos que a asa é mais grossa. Nesta região, a elevação é maior. Todo o conjunto fica mais fino na ponta das asas. E essas asas são modeladas. Esse é um design muito moderno e aerodinâmico. Outra questão é que os pássaros não têm leme, porque as aves não precisam de leme devido à sua forma aerodinâmica. Assim, a ideia é que não representam um pássaro, mas máquinas voadoras ou aviões. Será que os antigos egípcios podiam voar? Em 2006, o especialista em aviação e aerodinâmica Simon Sanderson construiu um modelo em escala do pássaro de Saqqara, 5 vezes maior que o original, para testar essa possibilidade. Estamos operando a velocidade constante, aumentando lentamente o ângulo de ataque e depois medindo as forças produzidas. Desse modo, podemos descobrir as características de voo. A 10 graus, produzimos 4 vezes o peso e decolamos. Então, ele estaria voando agora. Isso é bom. Os testes mostraram que o pássaro de Saqqara é um planador bem desenvolvido. Esse é o design que usamos hoje. Durante os testes, Sanderson descobriu que a única coisa que impedia o pássaro de Saqqara de voar era a falta de um leme de cauda estabilizador ou elevador para manter o equilíbrio. Seria possível que o pássaro de Saqqara possuísse esse componente crucial? O que falta é um elevador. Mas se olharmos para esta parte aqui, podemos interpretar como se houvesse um elevador conectado aqui, mas que tenha sido perdido com o decorrer do tempo. Os modelos de computador confirmam que o pássaro de Saqqara pode voar, porém há um outro problema. Como lançar um planador? Os métodos modernos exigem um avião reboque que coloca o planador no ar e depois o solta na altitude correta. Como os antigos egípcios poderiam lançar o pássaro de Saqqara? Os estudiosos de egiptologia nos dizem que esse pássaro poderia ser atirado por catapultas para voar. Existe muita concordância entre os estudiosos de egiptologia. A ideia de usar uma catapulta tem um paralelo contemporâneo. Muitos entusiastas de planadores usam um sistema de cordas para colocar sua aeronave em voo. Mas se o pássaro de Saqqara pode voar, onde os egípcios teriam conseguido essa tecnologia? Acho que as pessoas na antiguidade eram visitadas por seres que não vinham deste planeta. E eles nos deram cultura e tecnologias científicas para melhorar nossa vida na Terra, passando de primitivos a uma cultura mais desenvolvida. Se as culturas antigas pudessem produzir uma máquina de voar viável, elas seriam mais avançadas do que pensamos hoje. Isso muda nossa perspectiva das sociedades antigas. É um fato que nossos ancestrais eram mais inteligentes e tinham mais capacidades tecnológicas superiores do que nossos livros de história acreditam a eles. É preciso questionar se falta uma parte na história, e sinceramente acho que sim. Acho que existe um episódio esquecido na história humana, e nós somos uma espécie com amnésia. Nós realmente não lembramos quem ou o que somos.
Eu estou convencido de que haja evidências que comprovem uma visita alienígena. Mas não existem razões para não haver. E eu acho que é um erro se fechar para essa possibilidade, pois existem muitas anomalias que não sabemos explicar. A 11 mil quilômetros do Egito, as selvas e as montanhas da Colômbia escondem muitos sítios arqueológicos. Muitos caçadores de tesouros acreditam que a lendária Cidade de Ouro, Eldorado, situa-se ali, oculta pela floresta densa. Embora a cidade mítica nunca tenha sido encontrada, no início do século XX, invasores de túmulos que exploravam o rio Madalena encontraram um cemitério com 1.500 anos, construído por uma civilização pré-colombiana chamada Tolima. Entre os objetos funerários encontrados havia centenas de pequenas estatuetas de ouro. Muitas parecem insetos e peixes, porém, dentre as centenas encontradas, também havia cerca de uma dúzia que são estranhamente parecidas com os caças a jato de hoje. Elas têm uma forma triangular, têm uma asa de cauda vertical, estabilizadores e fuselagem. E não tem nada em comum, nem nada de semelhante na natureza. Será que esses objetos de ouro são provas de que a Terra foi visitada por alienígenas no passado? Um dos objetos mostra um conjunto típico de asas como de um avião moderno. E se o compararmos a algo como um ônibus espacial, dá para ver que a forma básica das asas é muito similar à forma das asas de corpos aerodinâmicos de alta velocidade, como um ônibus espacial. Não existe nenhum inseto no mundo que tenha asas embaixo. Bom, quando excluímos a possibilidade de que seja um inseto, uma das coisas que permanece é o fato de que isso realmente parece um avião. Em 1997, os especialistas alemães de aviação August Imborn e Peter Beltin decidiram testar a especulação, construindo uma réplica em escala da estatueta, equipada com trem de aterrissagem e motor. Foi bem simples, porque não precisamos colocar muitas peças no modelo, porque a forma é perfeita. Tudo já foi feito pelo povo nativo 2000 anos atrás. Eles não acrescentaram nem removeram nada. Eles basicamente fizeram uma estatueta maior. Eu acho sensacional uma cultura pré-colombiana conhecer algo de aerodinâmica. Depois de terminado, o modelo de controle remoto correu pela pista e decolou. Ao ver este modelo decolando, nós comprovamos que ele é de verdade. Foi um teste muito bem sucedido e nos mostrou como os povos antigos eram perfeitos no design aerodinâmico. Isso demonstra que algo deve ter ocorrido. Não sabemos bem como foi, mas sabemos que algo aconteceu. Isso é ciência aplicada, não é apenas imaginar alguma coisa. Esse povo agiu, demonstrou e provou algo, que eu vejo e todos podem ver. Isto é real, isto é genuíno. Uma estatueta de museu pode voar. Temos dois exemplos vindos de lados opostos do planeta. E os dois modelos têm boa aerodinâmica e podem voar. Então não dá para sugerir que é apenas coincidência. Porque depois de vê-los voar, a coincidência não faz sentido.
Será que os antigos viram entidades reais, como deuses antigos, astronautas antigos, que realmente voavam no que se parecia com aviões modernos? A resposta a essas perguntas pode ser encontrada em documentos antigos que descrevem detalhadamente padrões de voo, especificações e até batalhas aéreas. Nos últimos 50 anos, a NASA envia astronautas ao espaço em grandes foguetes. Preparar o lançamento? Esse método tem sido descrito como colocar um homem em um grande fogo de artifício e acender o pavio. A capacidade humana para viajar no espaço exigirá sistemas de propulsão mais avançados, vários dos quais estão sendo pesquisados pela NASA. Existe uma grande diversidade de tecnologias avançadas de propulsão que estão sendo atualmente desenvolvidas e estudadas pela NASA e por outros pesquisadores. Uma versão exótica usa um lançamento auxiliado por catapulta. Usa-se uma tecnologia derivada dos trens de levitação magnética para construir um trenó de levitação magnética que transporta o foguete. Atinge Mach 1 e então lança o foguete. Embora esses sistemas de propulsão futuristas pareçam ficção científica, os estudiosos acreditam que as civilizações antigas possuíam essas tecnologias avançadas. Eles apontam diversos mitos que descrevem pessoas dos céus que vieram até a Terra em dragões que soltavam fogo ou em máquinas metálicas como prova de visitação extraterrestre. Na minha opinião, as lendas e os mitos se baseiam em algo real. E, embora tenham sido mitificados e exagerados em muitos casos, a meu ver, existe alguma verdade aqui. E as pessoas realmente podiam voar em aviões na antiguidade, como nós fazemos hoje. Será que essas naves chegaram à Terra com os mesmos sistemas de propulsão que usamos hoje? A resposta pode estar oculta na Índia. Índia. Mais de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas apinham-se nas cidades modernas e nas aldeias, falando centenas de idiomas e praticando muitas religiões diferentes. A Índia é considerada o berço de uma das civilizações mais antigas, com mais de 11 mil anos. É também lá que se encontram registros de tecnologias antigas. Textos em sânscrito datando de 6.000 a.C. descrevem detalhadamente máquinas voadoras chamadas vimanas. Vimanas eram aviões movidos por motores a jato. Isso parece ser verdade por causa da descrição do comportamento em voo e dos elefantes fugindo em pânico. A vegetação era destruída porque havia muita pressão atrás dessas vimanas. Então podemos dizer que essa é a descrição de uma nave espacial. Embora quase todos os historiadores pensem que os textos dos Vimanas são mitos, muitos documentos contêm passagens que parecem descrever máquinas e tecnologia modernas. O Vimanika Shastra fala dos metais usados nessas naves. Aborda eletricidade e fontes de energia. Fala sobre os pilotos e as roupas que devem vestir. Menciona a comida que devem comer. Fala até mesmo das armas que existem nessas aeronaves. Os manuais de voo de Vimanas são muito parecidos com os manuais de voo que existem no moderno setor de voos de passageiros, ou quando se fala dos motores de jatos militares. É claro que eles também têm manuais de voo, porque é necessário que um piloto conheça o avião com que ele quer voar. Também lemos que os Vimanas podiam ser controlados mentalmente, e essa é uma tecnologia que os militares modernos estão começando a desenvolver. Mesmo hoje, sendo tão avançados como pensamos que somos,
Eu acredito que quase todas as manifestações de uma civilização extraterrestre atualmente pareceria ser uma mágica para nós. Isso tem a ver com sistemas eletromagnéticos tecnológicos que têm interface com pensamento coerente e pensamento organizado. E isso intriga as pessoas. Elas pensam, nossa, eu não consigo entender. Mas eu digo a elas, bom, você tem que expandir um pouco os seus limites se estiver falando sobre uma civilização interestelar. O Vimanika Shastra, ou ciência da aeronáutica, indica que os Vimanas usavam um sistema de propulsão com base em giroscópios, eletricidade e mercúrio. Isso seria possível? O mercúrio é um elemento incomum. O mercúrio é metal. E também é líquido. E é um condutor de eletricidade. Bom, podem-se fazer coisas estranhas com mercúrio. Pode-se criar um equipamento com um giroscópio fechado, com mercúrio girando ao redor. E depois, pode-se eletrificá-lo. A NASA e outros cientistas estudaram este fenômeno e descobriram que o resultado são efeitos de levitação, efeitos de antigravidade e uma luz brilhante que gira. O Vimanika Shastra sugere que os Vimanas eram movidos por vários giroscópios colocados em um vórtice lacrado de mercúrio líquido. Este é um exemplo de giroscópio. Ele é girado com uma roda pesada ao redor de um eixo central. Bom, um giroscópio parece fazer muitas coisas estranhas, até desafiar a gravidade. E ele faz isso porque utiliza o que é chamado impulso rotacional ou angular. E ele mantém uma orientação específica em seu eixo de giro, a haste central. Se essa haste for empurrada, ele tenderá a se endireitar para a orientação original. Ele tende a manter o mesmo impulso angular. Giroscópios são usados de muitas formas, em aviões, em naves espaciais e em submarinos. Isso permite que a posição seja determinada com base no ponto de partida. Também podem ser usados para determinar a velocidade ou a orientação do veículo no espaço. Um dos textos explica que o mercúrio gira e impulsiona um tipo de vento potente com um efeito de moinho. Isso poderia ser um tipo do que chamamos dispositivo de armazenamento energético, no qual se tem um disco giratório do qual se extrai energia lentamente. Esse seria o papel do mercúrio. Isso poderia ser usado para acionar algum tipo de propulsor ou o que chamamos de sistema de ventilador induto, como se tem em um aerodeslizador. O mercúrio seria muito bom para isso porque tem alta densidade e ocuparia pouco espaço para fornecer energia. Isso é importante na construção de uma nave. Os sistemas de armazenamento energético tendem a perder potência rapidamente. Ele teria de ser enorme para permitir a navegação espacial. Eles são usados por empresas de energia para nivelamento de carga. Guarda-se energia quando não é necessária, extrai-se energia quando preciso. Mas isso é feito no solo. No caso de algo leve o bastante para voar, não é bem claro se esse seria mesmo um dispositivo prático. Pode ser que as pessoas tentassem descrever algo que era parecido com isso. Poderia não ser realmente mercúrio, poderia ser um outro metal líquido. O motor de vórtice de mercúrio talvez seja uma falha da tradução. Isto porque o vórtice não é bem uma técnica aplicável a um motor de jato. A questão de como essas civilizações viajavam mais rápido do que a velocidade da luz é um ponto fundamental. É uma aplicação científica de coisas que têm sido estudadas há milhares de anos e são mencionadas nos Vedas, nos antigos ensinamentos védicos ou em outros ensinamentos antigos e também ali. Parece haver muitas provas relativamente consistentes em relação a homens e mulheres abduzidos, de que eles têm algum interesse em nosso processo reprodutivo. Parece que os extraterrestres têm vindo para a Terra já faz muito tempo e estão tendo relações com os seres humanos.
De tempos em tempos eles aterrissam e simplesmente capturam mulheres bonitas e às vezes homens bonitos. Eles os capturam e os levam embora. E daí você tem um filho, e o filho tem parte do sangue do extraterrestre. É uma preparação para algo que vai acontecer no futuro. E todas essas abduções são um meio de preparar a humanidade para esse grande evento. E a razão disso seria para manipular o nosso DNA, nos tornando uma raça mais refinada em relação ao que nós somos hoje. E nós ainda temos que passar por uma certa evolução. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vêm a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre esses documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Milhões de pessoas no mundo todo acreditam que nós fomos visitados no passado por seres extraterrestres. E se for verdade? Será que alienígenas antigos ajudaram a moldar nossa história? E poderíamos encontrar provas procurando nos misteriosos mundos perdidos de nosso planeta? Já temos provas suficientes de que há um acobertamento de OVNIs. Seria a inteligência alienígena responsável pelos maiores avanços da humanidade? E ela poderia ser a causa da nossa ruína? Muita gente acredita que o universo é povoado por uma série de portais misteriosos. Atalhos espaciais que permitem aos viajantes percorrerem longas distâncias num piscar de olhos. Os moradores ficam chocados quando veem o que parece ser um OVNI sendo transportado na traseira de um caminhão. Centenas de ligações lotam as centrais de atendimento de emergência. A cidade está dominada pela febre dos OVNIs. Dizem que estamos vivendo a era de ouro da tecnologia humana. A humanidade foi da invenção do avião para a Lua em menos de um século. Este progresso espantoso é apenas produto da inventividade humana. Ou recebemos ajuda de outro mundo? Todos se assustaram porque de repente viram um objeto que estava enrolado em um tipo de cobertura e era exatamente igual a um disco voador. O governo informa que se trata de um drone X-47B, uma aeronave de última geração. Mas essa tecnologia avançada seria fruto de uma inteligência de outro mundo? Se analisarmos a tecnologia militar que temos nos Estados Unidos, ela parece mesmo ter saído de uma história de ficção científica. Mas esse não é o único tipo de tecnologia que tem origens intrigantes. Essa tecnologia teria se originado da inteligência alienígena. E um jardim fértil onde o homem moderno nasceu. As lendas por trás desses locais antigos seriam mesmo baseadas em fatos. Se for verdade, por que elas existem e por que as respostas se perderam na história? Um poderoso império governado por descendentes de deuses. Uma ilha remota onde gigantes de pedra caminham sobre a terra. Como eles fizeram isso? Como os moveram? Ninguém sabe a resposta. Pode ser que hoje o Jardim do Éden esteja debaixo d'água. Essas culturas estavam conectadas por máquinas voadoras, operadas por extraterrestres. Muitos acreditam que eles estejam espalhados pelo cosmos. Mas outros afirmam haver evidências de portais bem aqui na Terra. Fronteiras que teriam sido transpostas há muito tempo. Mas não por nós. Os alienígenas podem ter cruzado secretamente esses portais por muitos milênios e podem chegar à Terra não só do espaço, mas de outras dimensões também. Talvez mesmo de outro universo. Será que esses portais misteriosos existem mesmo? E seriam eles o verdadeiro segredo por trás da presença dos OVNIs em nossos céus?
De poderosos vulcões até civilizações alienígenas secretas, venha conosco explorar esses portais numa tentativa de desvendar os seus segredos em Alienígenas. América Central. Em um vale fértil entre o Oceano Pacífico e o Mar do Caribe, onde hoje é Honduras, ficam as ruínas monumentais de Copán. Acredita-se que este sítio arqueológico tenha sido o centro cultural e político de uma poderosa civilização maia, que floresceu entre 2000 a.C. e 800 d.C. As pessoas chamam Copán a Paris da Mesoamérica porque é um lugar muito rico nas artes e humanidades. A escultura é linda. A arquitetura é simplesmente magnífica. Acredita-se que, numa época, Copán era habitada por cerca de 20 mil pessoas e cobriu uma área de cerca de 25 quilômetros quadrados. Mas, no século IX, esta incrível cidade maia foi abandonada e seu povo desapareceu. Quando os conquistadores espanhóis chegaram, no século XVI, eles encontraram apenas algumas aldeias agrícolas. Mas por quê? Eles exterminaram seu ambiente. A guerra tornou-se uma doença. E aí acabou. As pessoas foram embora. Elas partiram. Num aspecto, a ideia de que a cultura maia se perdeu é um sim e também um não. Sabemos que eles pararam de construir. Mas em seu coração há uma crença, uma religião, que continua a pulsar até hoje, dizendo: por favor, prestem atenção em nós, porque temos este vasto conhecimento que desejamos compartilhar com o mundo. Em Copán, os maias construíram um complexo de monumentos, templos e praças, bem como pilares de pedra esculpida representando antigos reis. Os maias também foram uma das primeiras civilizações antigas a criar uma língua escrita. Nos últimos 20, 30 anos, houve um grande avanço na decodificação de seus hieróglifos. Isso é algo que aconteceu em nossa geração e ainda está em curso. Será que um olhar mais atento às esculturas de pedra maia e aos seus hieróglifos forneceriam provas de um contato com extraterrestres em Copán? Algumas das grandes estátuas em Copán são muito fascinantes para mim, porque as vestes que eles usam lembram muitíssimo coisas tecnológicas. Uma das figuras tem uma caixa com tubos saindo com botões e coisas muito estranhas. Estas estátuas parecem com algum tipo de ser vestindo uma roupa de astronauta. E, na minha opinião, isso significa que fomos visitados por algum tipo de extraterrestres que eram muito parecidos fisicamente a nós. Porque, de acordo com os textos antigos, nós fomos criados à imagem deles. Os pesquisadores que trabalham em Copán também descobriram esculturas de pedra chamadas estelas, que têm provocado polêmica desde que o sítio foi descoberto em 1576. Interpretações diferentes das esculturas sugerem que os maias podiam ter conhecimento da Terra muito além de seu próprio continente. Esta é uma das curiosas esculturas de dragão aqui em Copán, das quais há muitas. Na verdade, estas estátuas bem orientais combinariam muito na China ou algum outro país oriental. Alguns arqueólogos acreditam que existem elefantes nos dois lados desse governante Copán. Então, por que haveria aqui em Copán temas tão asiáticos como elefantes e dragões num lugar da América Central que é tão distante da China e do sudeste da Ásia? Existe algum tipo de conexão extraterrestre entre os maias e os chineses e uma origem para os dois que vem das estrelas?
Como os primeiros maias da América Central poderiam ter o mesmo conhecimento de pessoas que viviam na Ásia, do outro lado do Oceano Pacífico? Que houve contato entre culturas antigas muito antes do que acreditamos hoje. Estas culturas antigas foram, de fato, conectadas por máquinas voadoras. E essas máquinas voadoras eram normalmente operadas por extraterrestres. E especialmente nas esculturas maias, encontramos muitas referências aos deuses que descem do céu em serpentes voadoras. Agora, será que serpentes voadoras existem de fato? É claro que não. Mas é uma descrição muito bela e muito poética de algo que está baseado na tecnologia. Será que todas as estranhas esculturas encontradas em Copan fornecem de fato prova do contato entre os maias e seres de outro mundo? E se for verdade, esse contato teria produzido descendentes também resultados de uma fonte extraterrestre? No lado oeste do templo principal em Copan, fica uma estrutura de 63 degraus conhecida como a Escadaria Hieroglífica. Ela contém mais de 1.200 pedras esculpidas com símbolos que registram a história dos reis de Copan. Esta escadaria hieroglífica é a mais longa inscrição maia do mundo. Ela enfatiza o direito divino dos 16 governantes da dinastia Copan de governar seus súditos, um poder dado a eles pelos deuses. A escadaria hieroglífica menciona vários governantes de Copan e os cita num sentido semidivino. Eles são humanos mortais, mas eles são muito mais do que isso, eles são reais. Têm um espírito em seu sangue e os maias chamam isso de Chuchiléu. O Chuchiléu está no sangue e é a coisa mais poderosa para se obter acesso ao sobrenatural. Então, quando um rei Chuchiléu morria e ia com incenso de copal queimando, ele subia aos céus e levava uma mensagem às divindades, e elas faziam coisas para os maias. Alienígenas. À medida que a tecnologia continua a melhorar, evidências irrefutáveis da intervenção alienígena na Terra serão descobertas? Evidências estas que os governos do mundo todo estão escondendo de nós há décadas. Atualmente, os cientistas convencionais descartam a possibilidade de que outra raça de seres avançados tenha vindo para a Terra no passado remoto, apesar de haver sinais ao nosso redor. E sugerem que nós estamos prestes a descobrir a prova derradeira do contato alienígena. Especialistas acreditam que uma série de objetos misteriosos circundando uma estrela gigantesca possa ser marca de uma mega estrutura alienígena. Há 1.500 anos-luz da Terra, sinais estão sendo emitidos da estrela KAC 8462852. Podem ser painéis solares construídos por uma civilização alienígena. A milhares de quilômetros de distância, numa caverna na África do Sul, arqueólogos descobriram centenas de ossos antigos e um novo ancestral humano. Cada vez mais surgem evidências novas. Está se aproximando do momento em que será considerada pelos estudiosos convencionais uma possibilidade concreta? Grandes pensadores como Galileu são rejeitados como tolos e hereges. Eram os únicos que tinham a ideia certa, mas novas ideias não são aceitas facilmente. Durante séculos acreditava-se que a Terra era achatada. Nós somos um povo cabeça dura. Conforme evoluirmos como humanidade, vamos nos dar conta de que o que foi ensinado no passado pode não ser o que será ensinado no futuro. Nós vamos continuar a aprender novas coisas sobre as civilizações passadas e novas coisas sobre o que poderia ter sido as civilizações futuras também. E temos que concluir que não estamos sozinhos no universo e que recebemos e vamos continuar recebendo visitas de extraterrestres.
Com a tecnologia que já foi e está sendo desenvolvida neste momento, a arqueologia, no fim das contas, não terá outra opção senão aceitar o fato de que nós recebemos a visita de extraterrestres no passado remoto. Eu, particularmente, acho que esses extraterrestres deixaram uma mensagem. Eu chamo isso de alguma coisa como a cápsula do tempo. É por isso que eles fizeram esses círculos de pedra e essas linhas de pedra gigantescos foram destinados a nós. E nós deveríamos perguntar quem eram esses extraterrestres, de onde eles vieram, qual era o objetivo deles. Eles voltarão novamente? Eu tenho certeza de que eles vão voltar. Nós estamos vivendo agora uma mudança de paradigma na qual as novas evidências estão sustentando uma ideia mais velha e bem antiga de que os extraterrestres vieram à Terra e tinham uma enorme influência nos assuntos humanos. E que, no fim, nosso futuro depende do nosso envolvimento com esses seres também. Seriam as histórias egípcias sobre a criação documentos reais da origem extraterrestre dos humanos? Os antigos egípcios acreditavam que de Sírius e de Órion vieram seres na forma de humanos, Osíris e Ísis, que incitaram a raça humana. Essa versão combina metaforicamente com o que sabemos de astrofísica. Sabemos que somos produto de estrelas. Somos literalmente feitos de estrelas. Segundo a mitologia egípcia, os deuses desceram do cinturão de estrelas de Órion e de Sírius, a estrela mais brilhante do céu. Sírius e Órion são de grande importância, porque representam Ísis e Osíris, o deus e a deusa de quem a civilização egípcia e, afinal, qualquer civilização humana nasceu. Então, para os antigos egípcios, Osíris era Órion. A constelação era a personificação do grande deus Osíris, que estava sempre acima de nós, nos olhando de cima para baixo e sempre nos julgando. Afinal, era ele a decidir se teríamos a vida eterna ou se seríamos reciclados de volta à massa espiritual para começar tudo de novo. Para os antigos egípcios, era muito claro que Órion se ligava com a criação. Especificamente a criação mágica. Se aceitarmos o que nossos ancestrais diziam, vemos a verdade que Órion representa. E isso tem a ver com a criação mágica. E criação, naquele tempo, se ligava aos deuses. Órion e Osíris eram iguais no Antigo Egito. Os egípcios acreditavam que Osíris iria retornar de Órion um dia. Cada cultura da antiguidade tinha esse conceito de que alguém vai retornar um dia. Ainda esperamos o retorno de alguém. Norte do Iraque, 1849. Na margem esquerda do rio Tigre, perto da cidade de Mossul, uma equipe de arqueólogos do British Museum descobre milhares de placas de argila contendo escrita cuneiforme, que eles acreditam terem sido escritas por sacerdotes babilônios no século VII a.C. Entre as placas encontradas estavam duas misteriosas relíquias que se tornaram conhecidas como catálogos babilônicos das estrelas. Segundo traduções do antigo texto, essas placas descrevem o exato movimento de vários corpos celestes, hoje conhecidos como o Zodíaco. Sabemos muito da história da Babilônia por causa dessas escavações e de terem também decifrado muitas das placas com textos cuneiformes. São textos impregnados de uma visão religiosa da vida e, intrínseco à religião deles, estava a devoção a deuses dos planetas e das várias constelações. Isso é o que se chama de religião cósmica. Segundo alguns pesquisadores, as placas de argila são a prova de que a antiga civilização babilônica recebeu conhecimento celeste de viajantes estelares.
Os catálogos babilônicos das estrelas são uma interessante coleção de informações com acuradas fórmulas matemáticas, distâncias entre planetas, conhecimentos esotéricos que uma civilização primitiva realmente não poderia ter. Isso levanta a questão de como obtiveram essas informações e para que as utilizaram. Teriam sido dadas a eles por extraterrestres que eles tomaram por deuses? Como em muitas culturas antigas, os babilônios descrevem Órion tanto como constelação quanto como ser supremo. Nos escritos deles, Órion é chamado de o leal pastor dos céus e o Deus-chefe de reinos celestes. Seriam esses registros mais uma prova que liga o homem a seres extraterrestres? Para os babilônios, a constelação de Órion era chamada Sipasi-Ana, que quer dizer pastor de Anu. Normalmente traduziríamos isso por pastor do céu, porque Anu era visto como Deus do céu. Se voltarmos ainda mais, vamos achar uma antiga representação de Órion em forma que mais parece um pássaro, e com referência a ele como mensageiro. Será possível que o que temos aqui é uma descrição rudimentar de um tipo de dispositivo de comunicação interestelar? Estariam os católicos potencialmente documentando uma antiga estação espacial extraterrestre orbitando a Terra, habitada por antigos alienígenas vindos de Órion? Será possível que os deuses babilônios fossem, na verdade, mensageiros extraterrestres de Órion? Se for assim, poderiam esses visitantes do outro mundo ter criado a humanidade aqui, no crescente fértil, onde a civilização historicamente começou há mais de 5.000 anos? Os babilônios tinham uma forte tradição das origens do ser humano. Havia algumas variações, mas o princípio básico que se acha entre os babilônios é que os deuses queriam dormir muito, queriam comer muito e que ficavam cansados de cuidar da agricultura e de terem de cozinhar. Então criaram um grupo de seres inferiores, os seres humanos, para cuidarem da agricultura e das coisas para eles. Foi na Mesopotâmia que se deu a aurora da civilização. Foi um dos primeiros locais onde os alienígenas vieram para começar a semear a civilização no planeta. E a civilização evoluiu para a Suméria e Babilônica. Se olharmos os hieróglifos sumérios, os hieróglifos egípcios, a história dos maias, se olharmos essas culturas, o que veremos será a mesma história contada de modos diferentes e em linguagem diferente. Os que vieram das estrelas vieram para cá e começaram a civilização humana. Seriam as histórias sobre as origens na versão babilônica, localizada no berço da civilização, a prova cabal de nossa divina ligação com a constelação de Órion? Se for assim, haveria uma razão profunda para as estrelas do cinturão de Órion se localizarem sobre o ventre, o lugar simbolicamente ligado à origem humana. Muitas culturas antigas apontam para o cinturão de Órion como um portal da vida. Os maias, os egípcios e várias culturas diferentes parecem se referir à origem da vida e ao fim da vida sendo transferidas ou passando pelo cinturão de Órion. Haveria um tipo de semeadura da vida aqui na Terra e uma conexão com a constelação de Órion. Parece que havia uma consciência geral nos povos da antiguidade. Um sentido de que Órion estaria no coração de nossa galáxia. A próxima pergunta que nós devemos tentar responder é esta. É possível que esse lugar, que é nascedouro de estrelas, também nos permita estabelecer algum tipo de conexão com outras criaturas inteligentes de fora desse universo? Considerando que a nebulosa de Órion é um nascedouro de estrelas, seria possível o cinturão de Órion literalmente marcar o lugar na galáxia onde a vida da Terra começou?
E se viemos de Orion, como sugerem algumas culturas antigas, haveria algum meio de fazer nossos criadores extraterrestres voltarem? Quando se veem as correlações entre Orion, o que isso parece mostrar é que nós viemos de Orion, é de lá que vieram os extraterrestres. E se nós tivermos de ir a Orion, o que acharíamos lá provavelmente seria um planeta muito, muito similar à Terra. – 11 de janeiro de 2006. O telescópio espacial Hubble capturou imagens inéditas da nebulosa de Orion. Uma grande formação estelar a 1.500 anos-luz da Terra. A foto panorâmica revelou mais de 3.000 estrelas em vários estágios de vida e deu aos pesquisadores nova compreensão da formação de objetos celestes e sistemas planetários. Segundo teorizam modernos cientistas, é aí, nessa misteriosa nuvem de poeira e gás, que estrelas e planetas podem ter sido criados há bilhões de anos. Astrônomos se referem a ela como M42, nome não muito charmoso, mas como viveiro de estrelas, onde as estrelas nascem. Então essa parte de Orion está sendo muito estudada pelos astrônomos. É uma região de formação rápida de estrelas. Há estrelas jovens e provavelmente muitos planetas também jovens, formados por gás e poeira cósmica da nuvem que se transforma na nebulosa de Orion. Estrelas que nascem obviamente mostram que certas coisas estão acontecendo no local a um nível que simplesmente nós não entendemos bem. Mesmo com a tecnologia de hoje, viajar a Orion levaria centenas de milhares de anos. Mas não haveria outro mecanismo, mais profundo, talvez de fora deste mundo, que tornasse uma viagem dessas possível durante a vida? Em 1935, 30 anos depois de sua revolucionária teoria da relatividade, Albert Einstein publicou um artigo conjunto chamado As Pontes de Einstein-Rosen. Por essa nova teoria, pontes ou buracos negros existem no universo e permitem atalhos através do espaço-tempo. Nós estamos a 1.500 anos-luz de Orion. Mas se pudéssemos utilizar a tecnologia do buraco de minhoca, seria possível conceber uma curta viagem no tempo, ou até mesmo instantânea. No entanto, a própria teoria dos buracos de minhoca ainda está sendo desenvolvida. Quase tudo o que é teoricamente possível em física existe em algum lugar do nosso universo. Então, buracos de minhoca existem em algum lugar. Poderiam seres extraterrestres ter vindo para cá, não em espaçonaves, mas através de um portal espaço-tempo interdimensional, como sugerem alguns? Se for assim, seria possível que os faraós egípcios pudessem viajar através de suas pirâmides? E haveria algum caminho para redescobrirmos esse conhecimento interespacial, para voltarmos a nosso destino final da humanidade? Há milhares de anos existem extraterrestres. Sabemos isso pela tradição. Mas antes de desaparecerem, eles disseram a nossos ancestrais que sim, eles iam voltar. Os humanos não entenderam o que isso era e olharam para o céu, onde viram tremular estrelas brilhantes em um céu profundo e sem fim. E acreditaram no paraíso. Os deuses estão nos céus e vão retornar algum dia. Vamos supor por um momento que daqui a 10 mil anos, neste planeta, se sobrevivermos, a viagem no tempo seja possível e que, como na máquina do tempo de H.G. Wells, eles possam ir para o futuro ou o passado. Então vamos supor que daqui a 10 mil anos, nós decidimos voltar para nos ver. Talvez tenham mudado fisicamente,
podem se parecer com os alienígenas cisas ou ter outra forma. Pode bem ser que os astronautas antigos não sejam criaturas de outros planetas, mas viajantes em uma máquina do tempo. A viagem no tempo é um conceito essencial na ficção científica. Mas seria possível que seres humanos reais se transportassem no tempo com a tecnologia atual? Isso nos permitiria cobrir as grandes distâncias espaciais. Se eu viajasse perto da velocidade da luz, eu poderia chegar ao ano 3000 em alguns anos. Teria de chegar muito perto da velocidade da luz, mas seria viável. Isso não é uma teoria, mas sim física real, e podemos demonstrar esses efeitos de viagem no tempo. Seria possível chegar mais rápido ao futuro viajando perto da velocidade da luz. A tecnologia necessária para isso seria similar ao que temos hoje. Sabemos que a relatividade especial é uma lei da física que existe em todo o universo. Os astronautas antigos que viessem até aqui poderiam percorrer grandes distâncias sem envelhecer muito em relação ao seu planeta de origem. Pois ao viajar perto da velocidade da luz, o tempo irá ficando cada vez mais lento, o bastante para quando voltar centenas, milhares ou milhões de anos terem passado. Uma limitação desse método de viagem é que, como a nave tem massa, ela não poderá atingir a velocidade da luz. A redução de velocidade resultante irá aumentar em muito o tempo necessário para cruzar o universo. Existem muitas teorias sobre como os extraterrestres chegaram aqui. Como se o sistema de propulsão os trouxe ao planeta Terra. Com certeza, eles não vieram aqui do modo em que nós vamos ao espaço. Eles não chegariam aqui. Encontraram outras formas, ou desenvolveram uma nova forma de propulsão, ou conseguiram viajar através dos buracos de minhoca no universo, como eu creio. Isso os colocaria instantaneamente aqui. Usando métodos modernos de propulsão, levaríamos 70 mil anos para chegar à estrela mais próxima. Nossos foguetes mais rápidos são muito lentos e insignificantes. Estamos falando sobre 1/100º da velocidade da luz, com sorte. Qualquer objeto que lançarmos para fora do sistema solar levará milhares de anos para chegar à estrela mais próxima. Acredite se quiser, mas com 4 bilhões e 600 milhões de anos, nosso sistema solar é um dos mais jovens no universo. Se houver civilizações em outras galáxias, será que são mais avançadas do que as da Terra? Será que estão à nossa frente na capacidade de viajar pelo espaço e pelo tempo? Eu acredito na viagem no tempo. Acho que nada vai ser impossível para nós no futuro. Mesmo o que achamos uma loucura total vai acontecer. O que quer que os humanos venham a pensar, calcular e até fantasiar, um dia vai se tornar realidade. Às vezes eu me pergunto se esses OVNIs não são de viajantes do tempo. Da nossa própria espécie do futuro. Considerando os avanços científicos do último século, será possível que os humanos do futuro tenham descoberto a habilidade de viajar no tempo? Seriam eles os chamados visitantes que foram registrados ao longo dos séculos? Ou seriam seres de outro mundo que dominaram a viagem através do espaço-tempo? Talvez as respostas possam ser encontradas não aqui e agora, mas em outro lugar e em outro momento. Princeton, Nova Jersey, julho de 1935. Enquanto colaboravam no Instituto de Estudos Avançados, os físicos Albert Einstein e Nathan Rosen publicaram um conceito revolucionário. Eles chegaram à conclusão de que a teoria da relatividade permitia pensar em atalhos através do contínuo espaço-tempo. As chamadas pontes Einstein-Rosen, mais conhecidas, ligam dois locais distantes.
tornando a viagem para as estrelas mais remotas do universo uma possibilidade. Estamos falando de uma estrutura no espaço que envolve uma curvatura no espaço muito forte que conecta duas partes diferentes do espaço. É uma folha de papel dobrada e depois furada, ligando um ponto ao outro. Isso é o buraco de minhoca. Ou seja, você teria que viajar por 4,2 anos na velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, para chegar lá. E o único modo de fazer isso seria por um buraco de minhoca. A ideia de viajar por um buraco de minhoca desperta incríveis possibilidades. Mas chegar a essa tecnologia é um imenso desafio. Os cientistas estimam que criar um buraco de minhoca utilizável exigiria um volume de energia muito maior do que tudo o que produzimos hoje. Imagine pegar Júpiter inteiro e converter toda a sua massa em energia. São muitos milhões de vezes mais energia do que a de uma bomba nuclear. Embora a maioria dos cientistas afirme que estamos longe de desenvolver a tecnologia para criar buracos de minhoca, se é que será possível um dia, há quem acredite que esses atalhos celestes já existem. O universo está se expandindo e, portanto, o espaço-tempo como um todo está esticando. Então, com o universo pequeno, um minúsculo buraco de minhoca é criado. Quando a estrutura toda se expande, o buraco de minhoca também se expande. Então pode haver um buraco de minhoca muito grande agora. Se os buracos de minhoca foram criados nos primeiros estágios do universo, seria possível que seres celestes já os tenham usado para viajar para a Terra no passado distante? É possível que os buracos de minhoca sejam portais estelares e os seres que os atravessaram podem explicar como os homens interagiam com os deuses antigos. E nesse caso, seremos capazes de criar buracos de minhoca no futuro próximo? Como temos esse conceito, e, em teoria, podemos desenvolver a tecnologia para viajar por buracos de minhoca, é bem natural a gente pensar que extraterrestres antigos e sociedades alienígenas já descobriram isso milhares de anos atrás. A pesquisa sobre buracos de minhoca realmente sugere que os portais estelares possuem uma base científica? De que extraterrestres chegaram aqui através de portais estelares pode estar num templo egípcio de 3.200 anos e num misterioso hieróglifo talhado em sua parede. Abidos, Egito. A 500 quilômetros do Cairo, esse sítio arqueológico de 5.000 anos atrás, próximo ao rio Nilo, era um local fúnebre para os primeiros faraós egípcios. A antiga cidade era um grande centro de peregrinação religiosa, onde Osíris, o deus do além, era adorado. Osíris é o deus que teria levado sabedoria e conhecimento ao povo anterior ao Egito pré-dinástico. Era em Abidos que as pessoas iam se comunicar com Osíris. Dizia-se que Osíris havia sido enterrado em Abidos, que era onde ele fisicamente montava guarda entre este mundo e o além. A construção do maior templo de Abidos começou no século 13 a.C., a mando do faraó Seti, e foi dedicado a Osíris. Na parede da capela de Osíris, no templo, vê-se um misterioso hieróglifo que para alguns arqueólogos representa o vaso contendo a cabeça do poderoso deus. Quando olhamos os hieróglifos da cabeça de Osíris, o que vemos parece muito tecnológico ou mecânico. Parece que tem um tipo de dispositivo semelhante a antenas. Esse retrato de Osíris pode mesmo representar um antigo dispositivo tecnológico?
Tão importante que os egípcios o registraram aqui, nas paredes desse templo sagrado? E nesse caso, que mais pistas podem ser encontradas no lado oposto da capela, onde o faraó Sete aparece se transformando nesse dispositivo de Osíris enquanto viaja numa barca solar? A barca solar era um veículo com a capacidade de fazer essa viagem desse mundo para o próximo. Em outras palavras, em muitos aspectos, era um barco estelar. A forma da barca solar tem uma curiosa semelhança com a ponte de Einstein-Rosen. Então, a barca solar pode ser uma descrição primitiva de pessoas vendo um luminoso portal estelar aparecendo e sendo usado como um dispositivo de teletransporte. Na representação da barca solar, a cabeça do faraó Sete parece emergir desse portal. Sete pode ter sido um viajante do tempo, que usou a tecnologia que foi transmitida a ele pelos deuses antigos. Isso sugere que Sete usava essa tecnologia antiga para se transformar num ser estelar e poder viajar por portais estelares e buracos de minhoca. Talvez deuses como Osíris tenham sido extraterrestres, que usaram a tecnologia dos portais estelares para vir à Terra e instruir a humanidade. Esses hieróglifos realmente descreveriam um dispositivo que permitia ao faraó Sete viajar pelo espaço e tempo? É possível que os egípcios e outras civilizações antigas ao redor do mundo tenham conhecido extraterrestres que chegaram à Terra através de portais estelares? Só porque os nossos cientistas ainda hoje não resolveram o enigma, não significa que outra civilização, milhares, talvez até centenas de milhares de anos mais antiga, não o tenha resolvido. Lembrem-se, o universo é infinito, ou seja, as possibilidades são infinitas. Os antigos claramente sabiam que, se construíssem seus monumentos sagrados nesses locais, conseguiriam um tipo de alinhamento sagrado com a Terra, com o universo. Tudo fluiria e eles teriam um ótimo lugar para seus cultos e venerações. A questão é, onde eles obtiveram essas informações? Foi algo passado a eles por uma civilização humana superior? Ou foi passado a eles por algo ainda mais superior? Parece que os povos antigos, possivelmente com a ajuda de alienígenas, mapearam o planeta inteiro e perceberam estas áreas, vórtices especiais de energia que ocorrem em ilhas, montanhas e florestas ao redor do mundo. Isto era importante para eles. E estes lugares estão ligados pela geometria, latitude e longitude. Seria um mistério imaginar como tudo foi feito, a menos que consideremos que isto é, na verdade, uma mensagem para nossa geração, deixada para nós por extraterrestres que visitaram nossos ancestrais em um passado remoto. Será possível que os antigos tenham aprendido a dominar a energia da Terra com seres extraterrestres? Os pontos de energia poderiam ser usados como uma fonte de força gratuita e infinita que flui continuamente ao redor do planeta. E de alguma forma, eles foram utilizados pelos antigos e pelos alienígenas como fonte de energia e referência para suas espaçonaves. Muitos dos monumentos antigos nestes pontos de energia são associados a avistamentos de OVNIs. Os próprios OVNIs parecem compreender que aqueles locais são importantes e é como se eles se abastecessem da energia desses lugares quando vêm visitar a Terra. A posição do cinturão de Órion em relação à Via Láctea é a mesma das pirâmides em relação ao rio Nilo. Nós temos o alinhamento. O padrão do cinturão de Órion é compatível ao padrão que está no solo. Ao olharmos o céu, as posições são quase idênticas. Nessa mesma data, a constelação Léo estava perfeitamente alinhada ao campo de visão da Esfinge. Então, em 2500 a.C., mesmo com as pirâmides sendo construídas em 2500 a.C.,
nós vemos um alinhamento dos monumentos na Terra com as estrelas no céu. Se viajarmos pela história, por exemplo, pela Grécia, Mesopotâmia, Suméria, Egito, veremos povos que claramente tiveram uma astronomia avançada. Na verdade, foi tudo criação de não-humanos que interagiram com este planeta por milhares de anos. Os Anunnakis que vieram à Terra como deuses para a cultura suméria deram a eles um sistema matemático baseado no número 12. E vemos o número 12 repetidamente através do tempo. 12 horas em um dia, 12 polegadas em um pé, 12 em uma dúzia. Isso está em diferentes partes da nossa cultura. Não haveria como o homem ter pisado na Lua, por exemplo, sem o avançado conhecimento da matemática que estas culturas pareciam ter há muito tempo, milhares de anos atrás. Esta deve ser a razão pela qual os extraterrestres queriam que nós desenvolvêssemos o conhecimento em matemática, pois somente com este conhecimento especial seríamos capazes de alcançar os céus e as estrelas. 20 de julho de 1969. Os astronautas americanos Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin foram os primeiros humanos a aterrissar na Lua. Nós, alienígenas, que descemos da escada. Em 20 de julho de 1969, certamente somos parte de uma magnífica corrida que pôde, de repente, chegar ao Jardim do Éden. Pousar na Lua foi um ato de coragem. Nós aceitamos o risco. Tínhamos um presidente que nos apoiava e disse que conseguiríamos. Mas o que esses homens fizeram longe das câmeras? Pode ter havido uma outra missão, talvez super secreta? Quando a Apollo 11 pousou pela primeira vez na Lua, havia uns locais que eles deveriam ver. Mesmo quando orbitavam a Lua, havia certas áreas que eles deviam examinar com cuidado e fotografar. Você deve se perguntar se a NASA já tinha certas partes da Lua escolhidas. Eles escolheram aquelas áreas por elas serem estruturas artificiais, e eles sabiam disso. De acordo com registros da NASA, a área da Lua chamada de Mar da Tranquilidade foi escolhida para a primeira aterrissagem por ter uma superfície plana. Mar de Tranquilidade. Mas alguns pesquisadores dizem que esse local foi escolhido porque naquela data as coordenadas se alinhavam diretamente sob o cinturão de Órion. Eles escolheram os locais de aterrissagem primeiramente, escolhendo uma data específica, uma latitude e uma longitude específica e uma hora específica também. Depois você tinha que voltar a partir daquela posição para criar o que chamam de janela de lançamento. A pessoa que escolheu todas as datas e horários de aterrissagem da Apollo, inclusive na missão Apollo 11, foi um homem chamado Farouk Elbaz. Seu pai era especialista na religião estelar dos antigos egípcios. De acordo com crenças antigas egípcias, as cerimônias feitas diretamente sob o cinturão de Órion produziam um alinhamento sagrado no qual humanos podiam se comunicar com Osíris. Para os antigos egípcios, aquela constelação era uma corporificação do grande deus Osíris. Sírius era a representação de sua esposa, de sua irmã e de sua consorte Ísis. Juntos, aqueles dois essencialmente comandavam os céus. E a vida do povo egípcio era ditada pela rotação, pelo movimento e pela localização daqueles dois objetos celestiais nos céus. A Apollo 11 aterrissou num dia específico e numa hora específica, quando as 3 estrelas do cinturão de Órion estavam no horizonte. Naquela hora, 33 minutos depois de aterrissar, Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua, executou uma cerimônia a bordo do módulo lunar com Neil Armstrong.
O que eles fizeram foi versar vinho em cálices, partir um pão e fazer essencialmente o que chamamos de cerimônia de comunhão. O interessante da cerimônia de comunhão é que, apesar de ser católica, ela tem origens num ritual mais profundo e mais antigo, que era uma oferenda ao deus Osíris. Então eles fazem essencialmente uma oferenda a Osíris. Eu acho que é por isso que eles aterrissaram naquela data e horário. Certos rituais têm que ser realizados em certos momentos em que essa conexão com a inteligência não humana pode acontecer. Os sacerdotes de nossos ancestrais, através da tecnologia ou através de certos meios, era a classe de pessoas que faziam contato com essa inteligência não humana. E eles foram treinados a fazer como os cientistas de hoje são treinados, para serem as pessoas que vão para o espaço. Quem a NASA esperava encontrar na Lua? De acordo com teóricos, foi porque descobriu-se algo no caminho. E essa descoberta foi de que houve uma visita alienígena. E eles já sabiam disso. Alguns pesquisadores acreditam que evidências dos objetivos secretos da NASA podem ser encontradas nas relações íntimas entre seus cientistas fundadores e sociedades secretas. Essas sociedades secretas foram formadas em torno de uma crença de que eles descendiam diretamente daqueles grandes deuses do Antigo Egito, Ísis, Osíris e Horus. Eles consideravam esses deuses a verdadeira origem de sua linhagem e também que os próprios deuses vinham do espaço. Vemos essa prática de passar conhecimento através de uma sociedade secreta desde a época dos tempos dos Illuminati, que acreditavam que poucos escolhidos da elite eram inteligentes o suficiente e capazes de lidar com esse conhecimento secreto, mas não a população como um todo. Então permanece a questão, esse conhecimento foi passado através das sociedades secretas durante gerações? E isso pode relacionar as sociedades secretas que conhecemos nos tempos modernos àquelas dos tempos dos faraós? Como os antigos egípcios, os pais fundadores da NASA partilhavam da crença de que os humanos descendem de seres extraterrestres. Pesquisadores acreditam que a relação com crenças antigas egípcias também pode ser encontrada no emblema do programa espacial Apollo da NASA. Eles dizem que o A grande no campo estelar simboliza não só o deus grego Apolo, mas também Assar, o deus egípcio mais conhecido como Osíris. Isso é indicado pela reunião de 3 estrelas no centro do A, que representam as estrelas do cinturão de Órion. Você tem que suspeitar que estrelas como Órion e Sirius são muito importantes para a NASA, porque era de lá que as tradições antigas, incluindo a egípcia, diziam que os deuses do espaço tinham vindo. Elas seriam nossas origens. Pesquisadores apontam que o símbolo nos emblemas da missão Mercury são quase idênticos a um grande ícone do Antigo Egito. Se observarmos os emblemas da missão, o símbolo da Mercury é parecido com o Enki egípcio, e é irônico você ter esse tipo de simbolismo egípcio no que deveria ser uma representação de Mercúrio, o mensageiro. Deveria ser da mitologia grega, mais do que da mitologia egípcia. Quando falamos das missões Apollo na Lua, há uma teoria que sugere que cidades inteiras podem existir no lado negro da Lua. Cidades que a NASA sabia que existiam. Dessas missões teriam sido trazidos à Terra artefatos das ruínas desses antigos locais. É possível que não fossem rochas lunares que eles vieram e trouxeram como amostras, mas talvez tecnologia alienígena. Se extraterrestres estiveram aqui no planeta, e tenho certeza de que sim, é provável que encontremos evidências na Lua. Porque a Lua é o ponto de parada. Você tem uma nave-mãe e precisa por combustível. Seja lá o que for, pode ser matéria-prima, podem ser pedras, urânio, pode ser o que for, está na superfície da Lua. Então faria sentido encontrarmos indicações na Lua, indicações tecnológicas de que alguém esteve aqui.
Há algumas pessoas que pensam que, com o incidente em Roswell, o governo americano estabeleceu comunicação com seres extraterrestres. Há alguns que pensam que só estabelecemos tal contato após as missões Apollo. Minha crença pessoal é de que, em algum ponto do caminho, a NASA teve uma linha direta com os ETs. Mas se a NASA possuía evidências de vida extraterrestres, o que ela está escondendo? Isso não é uma coisa desconhecida. Há pessoas que sabem e parece que existem espécies diferentes de alienígenas que nos visitam. E aparentemente eles vêm fazendo isso há muito tempo. A NASA pode estar escondendo informações secretas relacionadas à existência de seres extraterrestres? A verdadeira missão da NASA no início era essencialmente ir até a Lua, capturar evidências do fato de que houve uma civilização avançada anterior nesse sistema solar e voltar. Em outras palavras, provar que nós descendemos desses deuses: Ísis, Osíris, Horus e Set. Agora que esse objetivo foi cumprido, o propósito da NASA parece ser a revelação muito lenta dessa informação. A maioria dos cientistas da NASA concordam que explorações futuras do espaço vão descobrir vida em outros planetas. Mas elas também poderiam revelar provas de que os deuses da antiguidade eram, na verdade, extraterrestres. Acho que nos próximos 25 ou 30 anos temos uma boa chance de encontrar evidências de vida fora da Terra. Há uma previsão de que poderemos responder à questão fundamental: estamos sozinhos? Se o conhecimento antigo nos guiou até a Lua, o que o passado pode revelar sobre nosso futuro aqui na Terra? E com a continuação das explorações da NASA no espaço, podemos finalmente encontrar provas de seres alienígenas ou provas de nossas próprias origens alienígenas? Monte do Templo, Jerusalém. Verão de 2013. A apenas 50 metros da parede sul do templo, o arqueólogo Dr. Eilat Mazar fez uma descoberta impressionante. Um jarro de cerâmica entalhada datado de 3.000 anos, isto é, do tempo do rei Salomão. A descoberta pode confirmar o que muitos historiadores sugeriram, de que o templo de Salomão ficava nesse exato local. Além de seu significado histórico, o jarro intriga os caçadores de tesouros, porque pode indicar que outras relíquias, ainda mais valiosas, podem estar no monte do templo. O templo foi construído no século X a.C. pelo grande rei de Israel, Salomão. E foi construído inicialmente para abrigar a Arca da Aliança. Segundo a Bíblia hebraica, o Templo de Salomão dizem ter origem extraterrestre. Um dos maiores e menos conhecidos tesouros da história é o Anel de Salomão. Continha o nome de Deus gravado nele, de modo muito secreto e oculto. O anel era algo que representava a autoridade de um mundo de fora deste. A influência do anel podia forçar toda e qualquer pessoa que reconhecesse a autoridade extraterrestre do anel a fazer qualquer coisa. Nos registros islâmicos, o Anel de Salomão foi dado a ele por anjos e dava a ele poderes mágicos. Com aquele anel, ele podia controlar os jinn ou gênios. Tanto no Corão como no Talmud hebraico, o Anel de Salomão também o ajudou a construir o próprio templo. De alguma forma, o anel deu a ele o poder de controlar seres de outros mundos, digamos demônios, ou que podemos chamar de extraterrestres.
Salomão precisava de uma tecnologia superior para construir o templo. Ele sabia que deveria contatar Ashmodai, mais tarde conhecido pelo nome grego Asmodeus, que era o chefe dos demônios. Com o anel claramente de origem não humana, Ashmodai foi forçado a dar a Salomão tudo o que ele precisava para completar a construção do templo de Deus. Então Ashmodai deu a Salomão algo chamado Shamir. O Shamir é descrito na literatura tradicional como uma pequena broca que se coloca na pedra e que corta a pedra com precisão. O Shamir era, digamos assim, uma broca que cortava e perfurava a mais dura das pedras com uma certa facilidade. E se o Shamir fosse um dispositivo de corte a laser? Será possível que Salomão possuísse um dispositivo extraterrestre de incrível poder? Poder que deu a ele controle e comando sobre seres de outros mundos? E sendo assim, isso explicaria o mistério que cerca o desaparecimento do Anel de Salomão? Considerava-se que o Anel de Salomão, como os outros tesouros do templo, como a Arca da Aliança, não podia ser possuído por um ser humano qualquer. Essas coisas foram ocultas quando houve oportunidade. Em 586 a.C., o primeiro templo, o Templo de Salomão, foi destruído e saqueado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Uma teoria diz que o tesouro mais fabuloso que podemos conceber, ouro, prata, a Arca da Aliança, talvez o Anel de Salomão, estava enterrado numa câmara secreta no Monte do Templo. Estaria o Anel de Salomão, como a Arca da Aliança, escondido em algum lugar do Monte do Templo há centenas de anos? Ou tudo foi descoberto e escondido de novo, em outro local? Em 1867, engenheiros do exército britânico mapearam as abóbadas sob as ruínas do templo e descobriram arcos em ponta com pedras angulares ao estilo gótico. Arqueólogos descobririam mais tarde artefatos como uma espada, uma espora, uma lança e uma pequena cruz. Tudo pertencente a monges guerreiros do século XII, conhecidos como Cavaleiros Templários. Originalmente formada no ano 1118 para proteger peregrinos em viagem a Jerusalém, a base da Ordem dos Templários ficava no Monte do Templo. Enquanto estava em Jerusalém, o grupo de monges guerreiros saiu de uma relativa obscuridade e se tornou na mais poderosa Ordem das Cruzadas. Em 1139, o Papa disse que responderiam a ele e a mais ninguém. Quando você lê antigas histórias bíblicas, e eu as trato como histórias, basicamente vê que a Arca da Aliança e o Anel de Salomão são duas armas muito poderosas, e ter a posse de qualquer uma delas teria tornado a Ordem dos Templários praticamente invencível. O tesouro pode não ser a razão de nossos anseios, de nossa busca. Pode ser o sentido da vida, pode ser a própria vida. A vida é cheia de mistérios. E temos que abrir os olhos. Há muita coisa a descobrir. Tesouros não só de ouro e prata, mas também de conhecimento. O homem sempre foi fascinado com antigos tesouros e em descobrir ouro, prata e joias. Mas há outros casos em que o tesouro pode ser a tecnologia dos próprios deuses extraterrestres. Será que os tesouros perdidos do mundo serviram de ligação direta com nossos ancestrais extraterrestres? E sendo assim, achá-los significaria desvendar os mistérios do universo? Ou isso causará nossa própria destruição? Talvez a intenção seja propor um quebra-cabeças que leva séculos para ser resolvido. E só depois de resolvido, saberemos a verdade sobre nossas origens extraterrestres. O fato é que a história da criação em nossa Bíblia
É a história da criação nas culturas de todo o mundo. A história do dilúvio, a evolução da espécie humana, o desenvolvimento da linguagem. Tudo isso indica, e a Bíblia afirma, que a vida na Terra veio do contato com uma forma de vida extraterrestre. Isso está na Bíblia, está nas culturas antigas de todo o mundo, e acredito que existem evidências claras, e acho que quanto mais se tenta refutar essa evidência, mais se acaba percebendo realmente nos visitaram e vieram à Terra milhares e milhares de anos atrás e iniciaram a civilização que temos hoje. A crença em seres celestiais que interagem com os seres humanos é central em várias grandes religiões. De fato, segundo a Bíblia, no livro do Gênesis, Deus criou os primeiros seres humanos, Adão e Eva. A Bíblia também contém outras passagens que descrevem estranhas interações entre seres sobrenaturais e seres humanos. As pessoas acreditam que os mensageiros desceram dos céus e foi isso que produziu gigantes como Golias. Assim, em sentido técnico, eles são alienígenas. Sejam deuses ou sejam anjos, eles são seres sobrenaturais. A interpretação das histórias bíblicas tem provocado debates e controvérsias. Quase todos veem um único Deus dirigindo e influenciando o destino humano, mas outros argumentam que diversos deuses são responsáveis por isso. O Antigo Testamento diz claramente: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Agora, do ponto de vista gramatical, essa frase não tem sentido, porque lemos Deus e depois lemos nossa imagem. Bom, os teólogos sugerem que nossa se refere à Trindade, à Sagrada Trindade. Então, basicamente, se mudássemos a palavra Deus para deuses, de repente a frase faria sentido. Então, os deuses criaram o homem à imagem deles. O que temos então é essa referência. Criemos o homem à nossa imagem. Isso você encontra em vários textos religiosos, especificamente a Bíblia judaica, que os cristãos também aceitam, e no Alcorão, que os muçulmanos consideram sagrado. Lá temos a referência a Deus no plural. Isso é muito interessante. Por milhares de anos, a humanidade tentou representar os seres que acreditavam terem vindo dos céus. Muitas dessas criaturas parecem ter características humanas. É comum que tenham 2 braços, 2 pernas, dedos e cabeça. Igual a nós. E se for assim? E se nós formos os descendentes desses seres que vieram de outro planeta? Nós não fomos criados. Nós fomos trazidos aqui e semeamos o planeta Terra como uma colônia de um outro planeta. Então somos os colonos de outra raça. E é por isso que os alienígenas se parecem conosco. Na China antiga também existiam as mesmas crenças que encontramos entre os egípcios, os índios americanos e os dogons. As divindades vinham das estrelas. Segundo a mitologia chinesa, que data de 3000 a.C., quando o deus chamado Wangdi nasceu, houve uma radiação da grande estrela Qi. Depois, Wangdi saiu da barriga de um dragão que soltava fogo e se tornou o primeiro imperador da China. As origens do povo chinês Han começam com a história de um grande deus que olhou para baixo com empatia. Aqui, as pessoas eram pobres, em um país belo e rico, com uma linda paisagem. Mas as pessoas sofriam. Ele se apiedou e decidiu vir até aqui. Wangdi chegou ao planeta Terra em um dragão voador. Ele tinha o poder do voo. O Wangdi podia ir a qualquer lugar em questão de minutos. E geralmente fazia isso montando em seu dragão e voando para lá. Essa energia divina tornou-se humana e foi um grande líder, o Imperador Amarelo,
que governou e uniu o povo, e houve um período de grande prosperidade, até que seu trabalho terminou. Wang Yi trouxe ordem ao caos, criando o primeiro império da China. Ele é visto como um herói cultural e é responsável por inventar a bússola, a acupuntura e por padronizar a escrita chinesa. A Grande Muralha da China é parte de seu legado. Quando a Terra prosperou, ele decidiu que era tempo de partir. E o grande dragão amarelo voltou. Então ele entrou na barriga do dragão e partiu para cima. Agora, será que esses dragões eram dragões de verdade, de natureza biológica? Ou eram algum tipo de máquina que não foi compreendida? Porque, como todos sabemos, os dragões sempre estão ligados com soltar fogo e muita fumaça. Quando vemos um foguete moderno decolando, sempre há muita fumaça, que às vezes é amarela, às vezes é vermelha. Então é muito bizarro que haja essas correlações entre a antiguidade e os tempos modernos. A mitologia é o esforço para apreender o que não podemos, a fim de entender o que está além de nós. Nos ensinamentos orientais, os dragões muitas vezes carregam pessoas. Algumas vezes nas costas, outras dentro da barriga. Então, se pensarmos neles como o esforço de um poeta para explicar um veículo que lhe era estranho, eles parecem ser discos voadores. Pode ter sido um problema de tradução, porque se trata de uma palavra que tenta descrever algo que é difícil de compreender. 6.500 quilômetros a oeste da China, há outra lenda de seres celestiais que influenciam uma civilização no lugar onde hoje fica o Iraque. A lenda babilônica de Enuma Elish data do século VII a.C. O texto foi descoberto em 1849 pelo arqueólogo britânico Sir Austin Harry Layard, que procurava as ruínas da biblioteca de Assurbanipal em Nínive. A história diz como os primeiros seres humanos foram criados por uma raça extraterrestre chamada Anunnaki. Temas similares podem ser encontrados nas lendas dos deuses gregos e romanos, que também descrevem eventos que alguns interpretam como contatos extraterrestres. As duas culturas acreditavam em deuses poderosos que moravam nos céus e vinham à Terra para interagir com os seres humanos. Um bom exemplo é Zeus, um dos deuses gregos. Eles vinham dos céus e do Monte Olimpo, onde viviam no topo de uma montanha. E traziam realmente a civilização e a ciência para a humanidade. Porém, eles tinham muitos atributos humanos. Sentiam-se atraídos pelas mulheres humanas. Depois, retornavam para os céus. Do panteão de deuses que temos na Grécia Antiga, é formado por seres extraterrestres de carne e osso, que foram interpretados como sendo criaturas divinas por nossos ancestrais. Existem muitas evidências mostrando que não estamos sós no cosmos e que as civilizações humanas na Terra têm interagido por longos períodos de tempo com inteligências extraterrestres. Será que os extraterrestres são responsáveis pelos mitos sagrados das primeiras civilizações humanas? Será que alteraram nosso DNA? Será que os seres humanos são alienígenas vindos de outro planeta ou mesmo de outro tempo? Os homens continuam em busca de resposta para as perguntas que permanecem. Se vieram aqui, qual era a missão deles? A Terra é o nosso lar, mas com condições perfeitas para a vida, poderia ser um farol para outras civilizações inteligentes que habitam nosso universo. Eu acho que existe vida simples, como bactérias e micróbios em outros planetas. Acho que vamos encontrar isso. E quem sabe, talvez um dia encontremos algum outro planeta que possa sustentar a vida no qual as pessoas tenham evoluído
por um longo período e onde elas também olhem para as estrelas, pensando se existirá alguém lá fora ou se estão sozinhas. Qual pergunta mais importante podemos fazer sobre nós e nosso lugar no universo? Existe vida em outro lugar do universo ou somos só nós? Eu acho que essa é uma das perguntas mais fascinantes e somos afortunados por viver em um tempo em que podemos estudar essa questão cientificamente e realmente tentar obter respostas. Podemos chegar à conclusão de que algo muito estranho está acontecendo neste planeta. E também, se estiver vindo de fora deste sistema, então somos visitados por algo que tem alguma inteligência por trás. Eles gostariam de nos ver evoluir, sabe? Eles são grandes mestres, grandes avatares. Eles são grandiosos e nós também. E precisamos aproveitar todo o nosso potencial. Precisamos mesmo aproveitar todo o nosso potencial em todas as pessoas. Hoje, ainda estamos vivendo como se estivéssemos sozinhos no universo. Enquanto centenas e milhares de pessoas veem artefatos estranhos pelos céus há 5.000 anos. Então, de certa forma, a ideia de que os antigos alienígenas finalmente cumpriram um ciclo completo até o século XXI mostra uma verdade que os governos reprimiram no século XX. Isso é muito irônico. Há muitas teorias diversas e conflitantes em torno da ideia de que astronautas alienígenas visitam a Terra há séculos. Mas talvez a prova esteja no lugar mais óbvio de todos. Dentro de nós mesmos. Em algum lugar em nossos genes está codificado que os extraterrestres estiveram aqui há milhares de anos. Vai levar algum tempo até que essa mensagem seja aberta para nós, talvez em nossos cérebros. Eu não acredito que extraterrestres, antigos astronautas, sejam o elo perdido. Eu acho que eles podem muito bem ser o início do elo, o elo que ajudou a alterar geneticamente os seres humanos, o elo que iniciou nossa civilização como nós somos hoje. É bem possível que eles tenham vindo aqui, visto alguma criatura e dito, quer saber? Vamos desenvolver isso. Pode levar mais de 10 milhões de anos para que essa coisa fique inteligente. Então eles nos criam e somos inteligentes agora, não somos? De acordo com muitos arqueólogos e estudiosos, acredita-se que a religião zoroastriana, uma fé antiga baseada nas forças opostas do bem e do mal, fundada antes do século VI a.C., seu principal deus é o criador Ahura Mazda. Ahura Mazda parece ser responsável pelo controle do que acontece aqui na Terra. Há várias maneiras de interpretar isso. Uma delas é que ele representa um tipo de forma mais elevada da consciência universal. Mas outra é que representa uma inteligência extraterrestre que nos supervisiona. Vários textos sagrados da antiguidade falam de um conhecimento dado à humanidade pelos extraterrestres, também conhecidos como deuses da antiguidade. O deus dos céus, Ahura Mazda, poderia ser um ser avançado de outro mundo? Ele teria fornecido a tecnologia necessária para que seus seguidores construíssem esse labirinto complexo como proteção de um desastre ambiental. E no segundo capítulo do texto sagrado dos zoroastrianos, o Vendidá, Ahura Mazda salva a humanidade de um desastre ambiental mundial, como na história de Noé, no Velho Testamento. O grande profeta Ima foi instruído a construir um refúgio subterrâneo parecido com Derinkuyu, pelo deus dos céus, Ahura Mazda. De acordo com os textos sagrados, Ima construiu uma cidade subterrânea de vários andares para proteger um seleto grupo de pessoas e animais, não de uma inundação, mas de uma era do gelo global. O Vendidá chama de inverno maligno. De acordo com climatologistas renomados, a última era do gelo ocorreu aproximadamente 18 mil anos atrás.
e terminou por volta de 10.000 a.C. Será que Derinkuyu teria sido construída como abrigo contra um inverno global devastador? Ou há a possibilidade de um motivo mais sinistro para a existência de Derinkuyu? Alguns dizem que há pistas no sistema de segurança em comum da cidade subterrânea. Portas de 500 quilos sobre rodas que permitem que elas sejam abertas por uma só pessoa, mas só de um lado. As portas de Derinkuyu são construídas com inteligência. Você só pode abri-las e movê-las por dentro. Então, obviamente, quem morava em Derinkuyu se escondia de alguma coisa ou de alguém. De acordo com os textos zoroastrianos antigos, Ahura Mazda vagava pelos céus em uma carruagem divina e guerreava com seu inimigo eterno, Angra Mainyu, o demônio da destruição. Duas forças extraterrestres em batalha pelo controle da Terra e de seus recursos. Os inimigos aéreos eram extraterrestres porque eram eles que tinham capacidade de voar. Eles tinham acesso àquelas máquinas sobre as quais lemos em toda a cultura antiga pelo mundo. Quando você observa a tradição zoroastriana, também vê evidências de que acontecia uma batalha extraterrestre entre facções guerreiras. Portanto, é possível que as cavernas originais possam ter sido usadas como abrigos contra possíveis bombardeios aéreos de extraterrestres em guerra durante aquele tempo. Derinkuyu foi construída por causa do medo de um inimigo aéreo. Porque se algo voar por cima de você bem rápido, você não consegue ver as escotilhas de ventilação. Alguns sugerem que 30.000 pessoas viviam lá embaixo em Derinkuyu. Durante a história documentada, muitos povos diferentes se esconderam na cidade subterrânea de Derinkuyu para escapar de tudo, desde piratas do deserto até das legiões romanas. Mas alguns especialistas questionam se ataques convencionais poderiam justificar a construção de Derinkuyu. Se fosse um inimigo a cavalo, seria muito fácil asfixiar todo mundo, fechando todas as escotilhas de ventilação. Nos estudos do Departamento de Defesa dos quais participei, dizia uma frase: uma caverna é uma tumba para o adversário bem preparado. Depois que você descobre, ela é altamente vulnerável. Alguns pesquisadores de OVNIs acreditam que o que essas testemunhas contam não é só verdade, mas é a evidência de uma colaboração secreta entre os alienígenas e os militares americanos. As escotilhas talvez estivessem aqui há 25 anos. Você ouvia sons estranhos, gemidos, suspiros, gemidos humanos. E isso levou à crença nas histórias de que seres humanos eram dissecados e examinados. Assim, a lenda cresceram e expandiram. Ao redor do mundo, muitas igrejas, templos e outras estruturas sagradas supostamente foram inspiradas por anjos, deuses e até seres de outros mundos. Mas por quê? Para honrar e celebrar um ser supremo? Ou poderia haver outro propósito? E esses extraterrestres nos ajudaram há milênios a sobreviver até os dias de hoje. Na verdade, a história está repleta de relatos de pessoas levadas a agir por meio de contato com seres extraterrestres, divinos ou sobrenaturais. Abraão, Maomé e São Paulo são descritos como inspirados por visitas de Deus. Moisés, Confúcio e a lendária figura cambojana Priyapishnokkar encontraram visitantes estranhos que lhes ensinaram filosofias e códigos morais. Deus os escolheu por causa de sua integridade e de sua fé. Esses homens eram líderes que Deus escolheu e colocou em certas posições.
As pessoas respeitavam esses líderes e sabiam que eles eram homens de Deus. Talvez o exemplo mais conhecido de um homem que recebeu instruções específicas de uma fonte extraterrestre seja encontrado na história de Moisés. Segundo o livro do Êxodo, Moisés primeiro encontrou Deus sob a forma de uma sarça ardente. Foi ali que ele recebeu uma missão: libertar o povo hebreu da escravidão no Egito e levá-lo para a Terra Prometida. A história de Moisés pode ser interpretada não só como divina, mas também como um encontro alienígena. As visões não eram nada divinas. Elas foram, de fato, visitas de extraterrestres que os nossos ancestrais consideraram como uma visão. Mas não foi assim. A pessoa não compreendeu que estava sendo visitada por extraterrestres de carne e osso. Se for assim, é possível que outras inspirações divinas também tivessem origens extraterrestres? Uma das histórias mais antigas e mais difundidas de uma intervenção divina ou extraterrestre nos eventos humanos pode ser encontrada nos inúmeros mitos de inundação. Existem mitos de inundação em todo o mundo, não só na Bíblia. Você pode encontrá-los em toda a América do Sul. Estão nas tradições dos nativos americanos, encontram-se nas tradições célticas e na lenda de Ragnarok, o dilúvio. Existe na Ásia. Os africanos têm mitos de inundação. Então a história de Noé não é um evento isolado que só acontece na Bíblia, é parte de uma história maior. O mito de inundação mais antigo documentado é a história de Utnapishtim, no épico de Gilgamesh. A antiga lenda suméria foi descoberta em uma série de tábuas de argila datadas de milhares de anos atrás. Utnapishtim tem uma história que é quase idêntica à história de Noé. Existem pequenas diferenças. Na história de Utnapishtim, os seres que falaram a ele e o alertaram sobre isso falavam pelas paredes da sua casa. E essa casa, então, se transformou na nave usada para a fuga. Utnapishtim recolheu todos os tipos de animais antes da inundação. Mas teria realmente sido possível recolher todo tipo de animal e colocá-los em uma só nave? Ou a arca poderia ter sido uma metáfora para outra forma de equipamento de transporte muito mais avançada e extraterrestre? E foi desse jeito que puderam sobreviver ao dilúvio. Alienígenas vivendo embaixo da Terra. Estranhos e secretos acobertamentos do governo. As lendas nativo-americanas sobre seres subterrâneos poderiam ajudar a desvendar a verdade por trás dessas incríveis histórias? Alguns acham que a resposta pode ser encontrada muito abaixo da superfície da América do Norte. Mas outros acreditam que a verdade está escondida numa caverna misteriosa, milhares de quilômetros ao sul. Uma caverna que esconde provas de visitantes alienígenas que vieram das estrelas. Datando de 150 a.C., os pergaminhos do Mar Morto profetizavam que os filhos das trevas seriam destruídos e que os filhos da luz viveriam em paz por toda a eternidade. O de um Deus onipotente que vai voltar no dia do julgamento também aparece em um dos assim chamados livros perdidos da Bíblia, o livro de Enoque. O livro de Enoque fala do julgamento dos não justos, que serão julgados pelo fogo. E que o Filho do Homem virá com 10.000 anjos flamejantes e que eles julgarão a humanidade. Após o julgamento final, a Bíblia diz que o novo céu será criado, a nova terra será criada e a nova Jerusalém descerá do céu em direção à nova terra. Muita gente teorizou que talvez fosse uma espécie de espaçonave, um tipo de OVNI. Mas haveria uma origem alienígena ou extraterrestre para as histórias bíblicas do julgamento final? Há alguns milhares de anos, os extraterrestres vieram e criaram a primeira humanidade por uma mutação artificial. E é claro, um dia eles voltarão
E claro, o julgamento será em função do que eles esperavam que fizéssemos. E os que entenderem o que aconteceu no passado não ficaram chocados, porque sabiam e esperavam desde sempre o que vai acontecer. Na minha cabeça, será quando os extraterrestres genuinamente retornarão ao nosso planeta e se anunciarão, e nessa altura, os humanos que atingiram a iluminação se juntarão a seus irmãos, os extraterrestres que nos criaram, e todos voltaremos às estrelas. O dia do julgamento. Dia de acerto de contas. É o dia do fim dos tempos, quando Deus voltará e descerá sobre a terra para julgar vivos e mortos segundo o bem e o mal que praticaram em sua vida. Conforme as crenças mais difundidas, o retorno de Deus seguirá uma série de eventos que incluem o Armagedon, a aniquilação de todas as criaturas, a ressurreição dos mortos e a volta de todas as almas a seus corpos físicos. O dia do juízo será o dia em que cada homem e cada mulher será responsabilizado por suas palavras e por seus atos feitos em vida na terra. Em que Deus julgará as almas dos vivos e dos mortos por tudo o que fizeram neste planeta. Todo o mundo morre, e Deus ressuscita a todos para a vida, para então haver o julgamento, e os maus serão atirados nas trevas profundas. Os cristãos acreditam que Jesus seja o Filho de Deus e que ele voltará para a terra no dia do juízo para julgar todas as almas, tanto dos vivos quanto dos mortos. No dia do juízo final, vamos ver que as almas dos mortos serão reunidas a seus corpos físicos, que serão reerguidos dos mortos e reconstituídos mesmo geneticamente pelo próprio Deus. Antigas culturas também acreditaram no retorno de seus deuses e no dia de um juízo, que no fim estejamos destinados a encontrar nossa origem alienígena. E se for assim, isso realmente corresponde à noção de que nossa existência não acaba com a morte? E haverá um mundo entre a vida e a morte? Um que leve a um plano, talvez, extraterrestre? E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Olá, amigos do YouTube! Gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. Olá a todos! Se vocês gostam do meu conteúdo, não se esqueçam de conferir minha playlist e podcast com meus vídeos longos. Assistam e obrigado pelo apoio! Então deixe seu comentário também. Eu só queria aproveitar um momento para expressar minha gratidão a todos vocês que reservaram um tempo para assistir meu último vídeo. Seu apoio significa um mundo para mim. Se você gostou do vídeo e o achou valioso, poderia pedir que considere compartilhá-lo com seus amigos e familiares no WhatsApp? E ajudaria a divulgar o conteúdo que estou criando. Além disso, não se esqueça de deixar um comentário aqui no YouTube me contando a sua opinião. Seu feedback é extremamente valioso e me ajuda a melhorar o conteúdo futuro. Mesmo um simples emoji de polegar para cima seria muito apreciado. Lembre-se, a participação aqui no YouTube é fundamental para indicar à plataforma que o conteúdo é relevante e envolvente. Então vamos continuar a discussão e fortalecer ainda mais essa comunidade. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo apoio. Vocês são a razão pela qual adoro criar conteúdo e mal posso esperar para continuar essa jornada com todos vocês. Vamos espalhar positividade e inspiração juntos.